Olá, bom dia, crianças. Tudo bem? Como é que vocês estão? Muita saudade? A prof tá com muita saudade de todos vocês. Com saudade de vocês, de ver vocês cantando lá na frente na igreja, com saudade dos papais também. Muita saudade de todos. Mas logo, logo a gente vai estar aqui juntinho, né? Mas vamos aproveitar para cantar agora? Por quê? A gente está aqui na casa de Deus para cantar, para louvar, para adorar e para aprender a palavra do Senhor, né? Essa a gente já cantou uma vez. Vamos cantar mais uma vez para a gente aprender. A gente cantou um outro domingo desse. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando enfim a vida eterna eu ganhei. Vamos de novo? A prof errou bem no meio ali. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando enfim a vida eterna eu ganhei. Bom, na história de hoje, a gente vai aprender que é preciso ouvir, conhecer para obedecer. Então, ouvir, conhecer para obedecer. A gente tem que conhecer para poder obedecer. Como é que a gente vai obedecer se a gente não conhece a palavra de Deus? Então, mas eu quero primeiro só dar uma relembradinha o que a gente fez na aula passada. Pra gente, porque essa história é uma continuação da outra. A gente estudou que o povo era desobediente, lembra? Ficou de castigo. Deus permitiu que um rei mau viesse, levasse o povo de castigo para a Babilônia. O povo ficou lá muito tempo. Mas depois veio um rei que foi usado por Deus para libertar o povo, porque o nosso Deus é um Deus de promessa e ele prometeu que o povo ficaria lá, mas que ele voltaria. E esse povo voltou para Jerusalém para reconstruir o templo sob a liderança de Zorobabel. Lembra que eles começaram a construir o templo, todos animados? De repente, eles desanimaram? Porque os povos vizinhos começaram a desanimar, a fazer fofoca, e eles começaram a desanimar. Mas o plano de Deus não é frustrado, né? Veio 2 profetas, Ageu e Zacarias, falaram com o povo, e o povo novamente voltou e reconstruiu, terminou o templo, obedeceram ao Senhor e ficaram felizes, festejaram por muito tempo, lembram? Mas o povo voltou a desobedecer. Lembram quando eu falei que o povo estava de castigo lá na Babilônia? Então, lá eles não ouviam a palavra de Deus, não podia ser lida a palavra de Deus. Os judeus tinham o costume de se reunir para ouvir a palavra de Deus, mas lá, como eles estavam em terra estranha, eles não podiam fazer isso, eles eram escravos. Então, muitos começaram a se esquecer, porque ficaram sem estudar a palavra de Deus, começaram a se esquecer e começaram a seguir uns exemplos maus, começaram a adorar deuses estranhos e fazer coisas que não agradavam a Deus. Mas nosso Deus é um Deus fiel, e ele mandou novamente alguém para resgatar o povo. Hoje a nossa história vai falar de um judeu que provavelmente não conhecia Jerusalém. Era a cidade dos seus avós, dos seus tataravós, dos seus bisavós, mas ele não conhecia. O nome desse judeu era Esdras. Ele nasceu na Babilônia. Então, Esdras não conhecia Jerusalém, mas ele conhecia uma coisa muito bem. Ele conhecia a palavra de Deus, ele era um estudioso da palavra de Deus. Ele era sacerdote e era escriba também. Sacerdote, vocês sabem o que é, porque eu já expliquei. Lembra que sacerdote era aquele que intermediava o povo e Deus? Mas escriba, vocês vão aprender hoje o que é escriba.
Escriba era aquela pessoa que escrevia os documentos e os livros à mão. Ele escrevia com todo cuidado. Naquela época não tinha máquina, computador para digitar, imprimir, não. Tinha que escrever tudo à mão. Eles eram cuidadosos e atenciosos. E Esdras era um escriba. Então, Esdras queria muito ensinar a palavra de Deus para o povo que estava lá em Jerusalém. Ele queria voltar, queria ir para lá e ensinar a palavra de Deus, mas ele precisava da permissão e da ajuda do rei Artaxerxes. E ele conversou com o rei e falou: rei, eu preciso voltar para Jerusalém e eu preciso da sua ajuda e a sua permissão. E o rei permitiu e ajudou. E por que o rei ajudou? Porque Deus estava com ele. E o rei ajudou e deu todo o amparo e todo auxílio para Esdras fazer a viagem de volta. E Esdras juntou mais alguns do povo e voltaram para Jerusalém. Fizeram uma viagem longa de muitos dias. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, eles primeiramente adoraram a Deus e agradeceram, Senhor, pela viagem, por terem chego bem em casa. Mas logo que eles chegaram, os líderes do povo vieram para Esdras e falaram: Esdras, temos que falar uma coisa para você. O povo está desobediente, o povo não está obedecendo, está transgredindo as leis de Deus. O que a gente vai fazer agora? Esdras ouviu tudo aquilo e se entristeceu. Ele ficou muito triste e desolado. Ele sentou na frente do templo e chorou, se lamentou. E depois ele lembrou que o nosso Deus é um Deus bondoso e não abandona o povo. Então Esdras orou, ele se derramou aos pés de Deus, ele orou e pediu para que Deus ajudasse, para que Deus tivesse misericórdia. Depois que ele orou, ele falou: opa, tenho muito trabalho pela frente. Eu vim para cá por um motivo, então eu tenho muita coisa para fazer. O que Esdras foi lá para fazer? Lembram? Vocês lembram o que ele foi fazer? Ele foi ensinar a palavra de Deus para o povo, porque era isso que ele fazia. Então, Esdras, num dia de manhã, bem cedinho, o povo se reuniu na frente, numa praça, lá num lugar, e Esdras foi para ler a palavra de Deus para eles. E Esdras começou a ler e a explicar e a ensinar a palavra de Deus e a ouvir. Tinha jovens, crianças, adolescentes, pessoas mais idosas, e ele ficou muito tempo lendo a palavra de Deus ali para eles. E as pessoas estavam gostando tanto, que já era quase hora do almoço e ninguém tinha nem percebido. E eles continuaram ouvindo a palavra de Deus. E de repente, eles começaram a chorar. Choraram muito, ficaram muito tristes. E Esdras não entendeu o que aconteceu. Ele e os outros líderes do povo ficaram pensando: nossa, o que aconteceu? De repente, eles entenderam o que aconteceu. Eles sabiam porque o povo estava assim. O pecado gera tristeza. O povo estava pecando. Ouviu a palavra de Deus, se entristeceu com o que estava fazendo. E o que os líderes fizeram? Falaram para ele: vão para suas casas, não fiquem tristes. Esse dia é um dia sagrado para o Senhor. Não fiquem tristes, vão para suas casas, façam uma festa, festejem, repartam a comida com aqueles que não têm nada e dividam com as pessoas, mas não fiquem tristes. A alegria no Senhor é que dá força para vocês, então não fiquem tristes. Então o povo entendeu que Deus perdoa os pecados. Ele entendeu que Deus perdoa os pecados e que agora eles poderiam começar a fazer o que agradava ao Senhor e não o que entristecia a Deus. Que agora eles poderiam agir de forma diferente, conforme a palavra de Deus. Poderiam obedecer e não mais fazer aquilo que era errado. Que bom, que maravilha quando a gente consegue perceber, quando o Espírito Santo toca e a gente percebe que a gente está fazendo algo errado que desagrada a Deus. E Esdras, lendo a palavra de Deus, Deus falou ao coração do povo. Então eles perceberam
que eles deveriam mudar. O que é que a gente aprende com essa lição de hoje? Que quando estamos fazendo algo de errado, quando estamos pecando, nós devemos pedir perdão a Deus. Esdras era um homem que ele tinha tudo lá na Babilônia, mas ele largou de tudo para fazer a vontade de Deus. Ele veio para Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Ele veio para Jerusalém para falar de Deus para o povo. E o povo se arrependeu de seus pecados. Assim também nós, quando percebemos que estamos fazendo algo de errado, devemos pedir perdão para Deus, se arrepender dos nossos pecados e não fazer mais aquilo que é errado. Quando estamos arrependidos, a gente sabe que a gente não pode mais fazer aquilo que é errado. Então, toda vez que vocês fizerem algo de errado, lembrem-se de pedir perdão para o Senhor, lembrem-se de não fazer aquilo que desagrada a Deus, de estar arrependidos de coração por aquilo de errado que fizeram. Quando a gente briga com o coleguinha, quando a gente desobedece na escola, desobedece a mamãe e o papai, fala palavrão, não pode falar coisa feia, né? A gente tem que pedir perdão para o Senhor, porque isso desagrada a Deus. Então agora vamos orar para a gente encerrar, vamos pedir perdão para Deus dos nossos pecados e para que Deus sempre olhe para nós com carinho, assim como Ele sempre olhou para o povo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por mais esse dia. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa todas as vezes, ó Pai, que falhamos com o Senhor e que fizemos aquilo que te desagrada, Pai. Ó Pai querido, que o coração de cada criança esteja voltado para Ti. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.